Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vitória e hoje eu vim aqui trazer uma palavra para vocês. Espero que Deus esteja falando ao coração de vocês e bora lá! Então, antes de toda essa pandemia que nós estamos passando acontecer, eu ouvia muito das pessoas que elas não tinham tempo. Sempre a gente andava naquele dia a dia corrido, sempre em função do nosso trabalho, da nossa faculdade, da nossa escola, e nunca sobrava tempo para nós fazermos certas coisas na nossa vida. Várias vezes nós reclamávamos que nós não fazíamos isso por falta de tempo. E agora, com todos nós dentro de casa, de preferência, às vezes a gente ainda não começou a fazer essas coisas que nós tínhamos dito que nós não fazíamos por falta de tempo. Nós não fazemos isso não é porque nós não temos tempo, é porque isso não é uma prioridade para nós. Outras coisas ainda nós começamos a fazer. Eu, por exemplo, antes dessa pandemia, eu nunca ia para a cozinha fazer nada. Todo mundo que me conhece sabe. Foi essa pandemia começar e eu comecei a tirar tempo para ir para a cozinha e aprender a cozinhar. Isso era uma prioridade na minha vida. Então agora eu queria falar alguns tópicos com vocês para ajudar vocês a escolher as suas prioridades com sabedoria. No primeiro tópico, eu queria ler 2 textos com vocês. O primeiro está em Provérbios 3, 5 ao 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Veredas é o caminho, o rumo que a gente está seguindo. E o segundo texto que eu quero ler com vocês está em Mateus 6:33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Esses 2 textos são bem parecidos. Eles falam sobre nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida e que o resto Ele vai acertar, Ele vai arrumar o nosso caminho, Ele vai endireitar o nosso caminho. O nosso problema é que nós trocamos Deus por qualquer coisa em vez de colocar Ele no centro da nossa vida. A primeira coisa que vem em mente quando nós falamos sobre isso é: a gente passa muito tempo nas redes sociais, ou a gente passa muito tempo na frente da TV assistindo série. E realmente nós temos que cuidar dessas coisas porque essas coisas fúteis muitas vezes tiram o nosso tempo com Deus. Mas mais fundo ainda que isso, às vezes o nosso trabalho, o nosso emprego tira o nosso tempo com Deus. Às vezes a pessoa se acaba de trabalhar, fica até tarde trabalhando, não tira um tempo com a família, não tira um tempo com Deus, não vai em um culto na igreja porque está trabalhando. Como que ela quer que Deus endireite o caminho dela? Como ela quer que Deus supra todas as coisas? No texto que nós lemos em Mateus, um pouquinho antes, alguns versículos antes, ele fala que às vezes a gente se pergunta o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, mas que Deus cuida até das flores do campo e Ele lhes dá o que vestir. Quanto mais a nós, sabe? Então a gente não precisa se matar de trabalhar para conseguir colocar a comida dentro de casa se a gente não está colocando Deus em primeiro lugar. E não desvalido quem trabalha porque é justo, cada um tem que ganhar o seu pão de cada dia. Mas muitas vezes nós invertemos os papéis e não confiamos que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Outra coisa muito comum que acontece é nós acabarmos colocando a obra na igreja, o serviço na igreja, acima do próprio Deus. Muitas vezes nós nos atarefamos completamente e esquecemos de tirar o nosso tempo com Deus em casa, de tirar o nosso tempo com Deus no secreto. E na frente das pessoas nós trabalhamos, nós fazemos parte de 5 ministérios diferentes, ficamos das 8 às 8 na igreja e muitas vezes nós não tiramos o nosso tempo com Deus. Nós sabemos que isso é ativismo,
E não é isso que Deus quer. Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele, acima de tudo, que nós tenhamos intimidade com Ele. O segundo ponto que eu quero vir falar para vocês envolve mais cuidarmos de nós mesmos. E eu queria ler um texto que está em 1 Coríntios 6,19, que diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Então, se nós somos templo do Espírito Santo e nós não nos pertencemos mais, a gente precisa cuidar dessa habitação onde o Espírito Santo vai fazer morada. E várias vezes a gente começa a cuidar de tudo da nossa volta, a gente começa a cuidar dos outros, a gente começa a cuidar do serviço e a gente não tira um tempo para nós. Nós acabamos nos deixando por último. E Jesus fala que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. E como é que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? E tem muitas pessoas que não entendem isso, que nós precisamos nos amar antes de amar o outro. E enquanto nós não entendermos isso, nós só vamos nos ferir. Enquanto nós não entendermos a nossa identidade em Deus, amarmos quem nós somos em Deus, nós não vamos conseguir amar o nosso próximo plenamente. Muitas vezes nós não tiramos um tempo, por exemplo, nós mulheres, para fazer a unha, um tempo para cuidar do nosso cabelo, alguma coisa que nos faça feliz, sabe? Se você não gosta disso, não tem problema, mas você pode tirar um tempo para fazer alguma coisa que você gosta, entende? Ir na academia, cuidar do seu corpo, essas são coisas que nós temos que cuidar para que nós possamos poder oferecer a Deus uma adoração de qualidade. Porque não adianta a gente estar daqui a pouco cansado, a gente está sem vontade de fazer as coisas, tudo é um peso para nós fazermos, porque nós não estamos tirando um tempo para nós mesmos. No terceiro ponto, eu quero falar sobre família. E em 1 Timóteo 5,8 fala o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Aí eu podia acabar o vídeo já, né? Porque que paulada que a Bíblia nos dá. E nós jovens, principalmente, a gente não dá muita bola para isso. Às vezes nós passamos a semana inteira fora, no fim de semana a gente quer sair para nos divertir, para satisfazer a nossa vontade. E às vezes a gente esquece que é uma noite que a gente precisa tirar com a nossa família para estar em comunhão com eles, né? Até uma coisa que no vídeo passado a Andri comentou com a gente é que parece que nessa pandemia as pessoas descobriram que elas moram com mais gente dentro de casa, né? Descobriu que elas têm irmãos, que elas têm gente morando com elas. E é porque a gente não tira tempo. Nós jovens achamos sempre que, gente velha, não entende a gente. Mas não é assim. Às vezes é só porque a gente não tira um tempo para dialogar com eles. Mais uma vez, como a Bíblia diz, se você não cuida da sua família, você é pior que um descrente. Então não adianta no meio da igreja você ser o mais crentão, ser o melhor de todos, dar um baita de um exemplo na igreja, se dentro de casa você não dá o exemplo, você não tira tempo para cuidar da sua família, você não abre mão do seu tempo para ficar com a sua família. E isso é uma questão de prioridade. E para encerrar esse tópico, eu queria ler mais um texto com vocês, que está em Eclesiastes 9:9 e diz o seguinte: enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu. Então, mais uma vez, que nós possamos começar a aproveitar um tempo com a nossa família, sabe? Como eu falei anteriormente, tem gente que se mata de trabalhar e não tira um tempo para ficar com a sua família. E a Bíblia nos diz que essa é a recompensa que Deus nos dá pelo nosso trabalho árduo. É o homem poder estar com a sua mulher, com a sua família, a mulher com o seu esposo. Mas essa é a recompensa que nós recebemos. É a nossa família que vai estar com a gente para sempre. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Deixem seu like, seu joinha, inscrevam-se nesse canal. Nos sigam nas redes sociais, Jovens Betel SM, quase tudo é Jovens Betel SM. E nos vemos no próximo vídeo.